O Evangelho como me foi revelado por Maria Valtorta, capítulo 61. Jesus faz o bem aos pobres depois de ter contado a parábola do cavalo amado pelo rei. Valtorta escreve em 4 de novembro de 1944. Jesus subiu a um monte de cestas e cordas que está à entrada do pomar da casa da sogra de Pedro. O pomar está apinhado de gente. Também há gente junto à margem do lago, uns sentados, outros sobre os barcos que foram puxados para a terra. Parece que ele já vinha falando por algum tempo, porque seu discurso já vai bem adiantado e eu ouço. Certamente vós, muitas vezes, em vosso coração, já tereis pensado assim, mas não é bem assim. O Senhor não faltou a benignidade para com o seu povo, ainda que este tenha faltado a fidelidade para com ele 1010 vezes. Ouvi esta parábola, ela vos ajudará a entender. Um rei tinha muitos e esplêndidos cavalos em suas estrebarias, mas ele gostava de um deles com uma estima toda especial. Antes de possuí-lo, o rei tinha almejado muito encontrá-lo. Depois, tendo-o adquirido, colocou-o num lugar delicioso para onde ele se dirigia com os olhos e o coração, só para tornar a ver aquele seu predileto, sonhando fazer dele um dia a maravilha do seu reino. E quando o cavalo, rebelando-se contra todos os comandos, havia desobedecido e fugido para outro patrão, o rei, ainda que com dor, em seu rigor, tinha prometido ao rebelde o perdão, depois de tê-lo castigado. E fiel a isso mesmo de longe, velava sobre o seu predileto, mandando-lhe presentes e guardas que o conservassem com a lembrança do dono do seu coração. Mas o cavalo, ainda que sofrendo por estar exilado do reino, não era constante, como o rei o era, em amar e desejar o perdão completo. E se em certos tempos era bom, em outros tempos era mau. Nem o bom era maior do que o mau. Pelo contrário, contudo, o rei tinha paciência. Com censuras e carícias procurava fazer do seu cavalo mais querido um dócil amigo. Quanto mais o tempo passava, mais o animal se mostrava rebelde. Invocava o seu rei, chorava sob o chicote dos outros patrões, mas não queria ser verdadeiramente do rei. Não tinha vontade de o ser. Esgotado, oprimido e gemente, não era capaz de dizer: por minha culpa é que estou assim, mas acusava o seu rei. Este, depois de ter tentado de tudo, recorreu a uma última prova. Até agora, disse, eu mandei mensageiros e amigos. Agora vou mandar meu próprio filho. Ele tem o mesmo coração meu e falará com o mesmo amor que eu. Terá carícias e presentes semelhantes aos que eu tinha. Aliás, ainda mais doces, porque meu filho sou eu mesmo, mais sublimado no amor. E mandou seu filho. Esta é a parábola. Agora dizei-me vós, achais que o rei amava o seu animal preferido? O povo responde a uma só voz, infinitamente o amava. Podia o animal lamentar-se do seu rei por todo o mal que sofreu por tê-lo abandonado? Não, não podia, respondeu a multidão. Respondeu-me ainda o seguinte, aquele cavalo, segundo o vosso parecer, como terá recebido o filho do rei que ia para resgatá-lo, curá-lo e levá-lo novamente para o lugar de delícias? Com alegria, naturalmente, com reconhecimento e afeto. Mas se o filho do rei tiver dito ao cavalo, eu vim para isto e para fazer-te isto, mas tu precisas ser bom, obediente, cheio de boa vontade e fiel a mim, que achais que o cavalo terá respondido? Oh, não é preciso perguntar. Ele terá respondido que sabia bem. Podes crer o que lhe custava ser expulso do reino e o que queria ser como o filho do rei dizia. Então, segundo vós, qual o dever daquele cavalo? Ser ainda melhor do que o que ele estava sendo pedido, mais afetuoso, mais dócil, para ser perdoado do mal passado em reconhecimento pelos bens obtidos. E se
ele não tivesse feito assim? Seria digno de uma morte, porque seria pior do que uma fera selvagem. Amigos, vós julgaste bem, mas fazei também vós como queríeis que o cavalo fizesse. Vós, homens, criaturas prediletas do Rei dos céus, Deus meu Pai vosso, vós a quem, depois dos profetas, foi mandado por Deus o seu próprio Filho, sede, ó sede, eu vos conjuro pelo vosso bem, e porque vos amo, como um só Deus pode amar. Aquele Deus que está em mim, para operar o milagre da redenção. Sede ao menos como vós julgais, que deve ser aquele animal. Ai daquele que rebaixa a si próprio, homem a um grau inferior ao do animal. Mas se ainda podia haver desculpa para aqueles que até o momento presente estavam pecando, porque muito tempo e muita poeira do mundo já passaram, desde quando foi dada a lei, e sobre esta se pousou. Agora já não podeis mais. Eu vim para trazer-vos de novo a palavra de Deus. O Filho do Homem está entre os homens, para levá-los novamente a Deus. Segui-me, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ouve-se um murmúrio de costume por entre a multidão. Jesus então ordena aos discípulos: fazei os pobres que venham à frente. Para eles eu tenho a rica oferta de alguém que a eles se recomenda para obter o perdão de Deus. Vem avante 3 velhinhos esfarrapados, 2 cegos e um encolhido, depois uma viúva com 7 meninos macilentos. Jesus os olha fixamente um por um, sorri para a viúva, especialmente para os orfãozinhos, e antes diz a João: que essas pessoas sejam colocadas no pomar, quero falar com elas. Mas ele se torna severo, com os olhos flamejantes, quando a ele se apresenta um dos velhinhos. Porém, não diz nada no momento. Jesus chama Pedro e faz com que ele lhe dê a bolsa recebida pouco antes e uma outra cheia de moedas menores, esmolas diversas recolhidas entre os bons. Despeja tudo sobre o banco que está junto ao poço, conta e divide. Faz 6 partes, uma delas bem grande, toda com moedas de prata, 5 menores em dimensão, com muito bronze, só uma com uma moeda grande. Chama os pobrezinhos doentes e lhes pergunta: não tendes nada a dizer-me? Os cegos se calam, mas o encolhido diz: que aquele de quem vens te proteja. E nada mais. Jesus lhe põe a esmola na mão sã. O homem lhe diz: que Deus te recompense. Mas nada do que isto, eu de ti queria a cura. Tu não a pediste. Sou pobre, um verme que os grandes pisam. Não ousava esperar que tu tivesses piedade de um mendigo. Eu sou a piedade que se inclina sobre toda a miséria que clama por mim. Não rejeito ninguém. Não peço mais do que amor e fé para dizer: eu vou te atender. Ó meu Senhor, eu creio, eu te amo. Salva-me então, cura o teu servo. Jesus põe a mão sobre aquele dorso curvado e a faz deslizar como que acariciando, e diz então: quero que sejas curado. O homem se direita, ágil e íntegro, com palavras de bênçãos infinitas. Jesus dá esmola aos cegos e espera um momento para despedi-los. Depois os deixa ir. Chama os velhos. Dá ao primeiro uma esmola e o conforta, ajudando-o a pôr na cinta as moedas. Jesus se interessa piedoso pelas desventuras do segundo, que lhe conta a doença de uma filha. Só tenho essa, e agora ela está morrendo. Que será de mim? Oh, se tu pudesses ir lá. Ela não pode vir, não se mantém em pé. Queria, mas não pode. Mestre, Senhor Jesus, tem piedade de nós. Onde moras, Pai? Em Coroazim. Pergunta por Isaque de Jonas, chamado o Adulto. Irás mesmo? Não te vais esquecer da minha desventura e curarás a minha filha? Podes crer que eu a possa curar? Sim, ó, creio. Por isso é que estou te falando dela. Vai para casa. Tua filha estará à porta para te saudar. Mas ela está de cama e não pode levantar-se a 3. Ah, compreendi. Ah, obrigado, Rabi, tu és bendito. É aquele que te enviou. Bendito é aquele que te enviou.
Louvor a Deus é o seu Messias. O velho vai embora chorando, cocheando o mais rápido que pode. Mas quando já está quase saindo do pomar, ele diz: Mestre, mas irá assim mesmo a minha pobre casa? Isaque te espera para beijar-te os pés, lavá-los com suas lágrimas e oferecer-te o pão do amor. Vai, Jesus, eu falarei de ti lá na cidade. Irei, vá em paz e ser feliz. Vem para a frente o terceiro velhinho, que parece o mais esfarrapado. Mas Jesus só tem um monte maior de moedas. E ele chama em voz alta: Mulher, vem com os teus pequeninos. A mulher jovem e macilenta vem para a frente de cabeça inclinada, parece uma galinha choca entre a sua triste ninhada. Desde quando és viúva, mulher? Faz 3 anos, mestre, na lua de Tisri. Quantos anos tem? 27. São todos filhos teus? Sim, mestre. E eu não tenho mais nada, tudo se acabou. Como posso trabalhar se ninguém me quer com todos estes pequeninos? Deus não abandona, nem o verme que ele criou. Ele não te abandonará, mulher. Onde moras? Perto do lago, a 3 estádios fora de Betsaida. Ele me disse que viesse. Meu marido morreu no lago, era pescador. Ele e André, que ficou corado e querendo desaparecer. Ele é André, que ficou corado e querendo desaparecer. Ele me disse, ela falou. Ele me disse que viesse. O André que falou, que ficou corado e querendo desaparecer. Fizeste bem, André, em dizer à mulher que ela viesse a mim. André se anima e murmura. O homem era meu amigo, era bom e morreu durante uma tempestade, perdendo também seu barco. Toma, mulher, isso te ajudará por muito tempo. Depois virá outro sol no teu dia. Sê boa, educa na lei os teus filhos e não te faltará a ajuda de Deus. Eu te abençoo a ti e os teus pequenos, e os acaricia um por um com grande piedade. A mulher vai-se com seu tesouro apertado sobre o coração. E a mim? Pergunta o velhinho que ficou por último. Jesus olha para ele e se cala. Nada para mim? Não é justo. A ela deu 6 vezes mais do que aos outros e a mim nada. E era uma mulher. Jesus olha para ele e se cala. Olhai todos que está havendo injustiça. Eu venho de longe, porque me disseram que aqui se dava dinheiro. Depois estou vendo aqui quem ganha mais e a mim não se dá nada. Um pobre velho que é doente e quer que se creia nele. E ele ainda quer que se creia nele. Velho, não te envergonhas de mentir assim? Estás com a morte atrás de ti, mentes? Procuras roubar de quem está com fome. Por que queres roubar dos irmãos a esmola que eu recebi para distribuir com justiça? Mas eu... Cala-te! Deveria já ter compreendido pelo meu silêncio e pelo meu ato que eu já havia te conhecido. E então seguir o meu exemplo de silêncio. Porque queres que eu te envergonhe? Eu sou pobre. Não. Tu és um avarento e um ladrão. Vives para o dinheiro e para a usura. Eu nunca emprestei com usura. Deus é minha testemunha. Isto não é usura e da mais feroz, roubar de quem tem verdadeiramente necessidade. Vai, arrepende-te para que Deus te perdoe. Eu te juro. Cala-te, eu te ordeno. Foi dito, não jurarás em falso. Se eu não tivesse respeito pelos teus cabelos brancos, eu daria uma boa busca em ti e em teu peito acharia uma bolsa cheia de ouro, que é o teu coração. Vai-te embora. Mas agora o velhinho envergonhado, vendo-se descoberto em seu segredo, vai-se embora sem que seja necessário o som do trovão que há na voz de Jesus. A multidão o ameaça, o escarnece e o insulta como a um ladrão. Calai-vos! Se ele errou, não queirais vós também errar. Ele falta com a sinceridade e é um desonesto. Vós, se o insultardes, faltais com a caridade. Ao irmão que comete uma falta, não se insulta. Cada um tem o seu pecado. Ninguém é perfeito a não ser Deus. Eu precisei envergonhá-lo porque não é lícito ser ladrão e menos ainda ladrão que rouba os pobres. Mas só o Pai é que sabe quanto sofri por dever fazer isso. Vós também sofrei com isso, ao verdes que um de Israel falta contra a lei, procurando defraudar o pobre e a viúva. Não sejais cobiçosos,
Que o vosso tesouro seja somente a vossa alma, não o dinheiro. Não sejais pejuros, que a vossa linguagem seja sincera e honesta com as vossas ações. A vida não é eterna, e a hora da morte chega. Vivei de modo que na hora da morte a paz possa estar em vosso espírito, a paz de quem viveu como um justo. Ide para vossas casas. Piedade, Senhor, este meu filho é mudo por causa de um demônio que o maltrata. E este meu irmão é semelhante a um animal imundo. Ele se envolve na lama e come excrementos. É um espírito maligno que o arrasta. Ele mesmo sem querer faz coisas imundas. Jesus se dirige para o grupo que o está implorando. Ele ergue os braços e ordena: sai deles, deixai a Deus as suas criaturas. Entre gritos e barulhos, os dois infelizes ficam curados. As mulheres que os conduziram prostram-se dando louvores a Deus. Ide para as vossas casas e sede reconhecidos a Deus. A paz esteja com todos. Ide. A multidão vai-se comentando os fatos. Os 4 discípulos colocam-se ao redor do mestre. Amigos, em verdade vos digo que em Israel estão todos os pecados, e os demônios aí fizeram sua morada. E não são possessões só aquelas que tornam mudos os lábios e levam os homens a viver como animais comendo sujeiras. Mas as mais verdadeiras e numerosas são aquelas que tornam os corações mudos para a honestidade e para o amor, fazendo deles um antro de vícios imundos. Ó meu Pai! Jesus, abatido, se assenta. Estás cansado, mestre? Cansado não, meu João, mas desolado pelo estado dos corações e pela pouca vontade de se emendarem. Eu vim para o homem, ó meu Pai. Mestre, eu te amo. Nós todos te amamos. Eu sei disso, mas sois tão poucos, e o meu desejo de salvar é tão grande. Jesus abraça João e mantém a cabeça dele sobre a sua. Está triste. Pedro, André, Tiago, ao redor dele, olham-no com amor e tristeza. E a visão cessa assim. Fiat.